Pessoal, meu nome é Daniel Lima. Juntamente com Daniele Santos, somos bolsistas e alunos do curso de agronomia do IF Pernambuco, do campus Vitória de Santo Antão. Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho, que é a produção de inoculantes micorriza pelo método OFAR para aplicação na agricultura familiar. Foi dividido nosso projeto em introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusão e agradecimentos, referências bibliográficas. Os fungos micorriza musculares, conhecido também como FMAs, ele estabelece com a planta uma simbiose mutualista, aonde vão formar o fungo do solo associado com as raízes das plantas, que vai ter uma influência positiva no crescimento, resistência dos vegetais. Esse projeto nosso teve o objetivo na agricultura familiar. Naturalmente, os agricultores familiares eles têm que repor sua fertilidade no solo, aonde ele vai usar os adubos sintéticos. Porém, esse adubo tem um elevado custo, além de não ser aplicado de forma correta, aonde pode trazer vários problemas ao meio ambiente. Diante disso, podemos substituir esses adubos sintéticos pelos FMAs. O outro objetivo que a gente do nosso projeto foi promover conhecimentos e novas tecnologias a duas comunidades em Xangrande, que foi a do Mutuns e Palmeiras, aonde foi mostrado à comunidade alternativas que para ser substituída esses fertilizantes químicos pelos FMAs. O objetivo maior do nosso projeto foi produzir inoculantes na base de FMAs nativos pelo método OFAR para a distribuição desses inoculantes aos agricultores familiares de duas comunidades, Mutuns e Palmeiras, do município de Xangrande, Pernambuco. Ela está localizada, a cidade de Xangrande, na zona da mata de Pernambuco, aonde a maioria da sua renda é oriunda da agricultura familiar. A metodologia foi a produção de inoculantes na base dos FMAs. Como foi realizada? Foi realizado coletas de 3 culturas. Essas culturas foi a fava, macaxeira e o feijão, aonde foi coletado o solo de 20 centímetros de profundidade, a próxima raiz a 20 centímetros linear do caule. Após isso, foram colocados em sacos plásticos, identificado e colocado em torno de 100 sementes de paíço, onde a gente foi utilizado para a planta armadilha. Após isso, foi feito as aguações de 2 a 3 vezes por semana,
até completar um ciclo de 90 dias. Após isso, a gente parou a irrigação e deixou por 15 dias. Após isso, a gente levou até o laboratório, onde foram feitas as coletas de esporo, onde foram feitas as contagens de esporo, que foi utilizado pelo método de Giovannetti e de Moza. Olá a todos, eu sou a Daniele Santos e vou dar continuidade à nossa apresentação. Outro método que nós utilizamos para o nosso projeto, para a execução dele, foi a visita individual à casa de cada agricultor familiar das comunidades de Montuns e de Palmeiras. Por que resolvemos fazer isso? Em virtude dessa pandemia, achamos mais coerente, ao invés de fazer reuniões com os agricultores das comunidades, irmos até a casa de cada um, onde poderíamos ter um número reduzido de pessoas e assim reduzir também possíveis chances de contaminação com o vírus da Covid. Bom, diante disso, foi muito satisfatória as nossas visitas, onde nós podemos fazer a construção de conhecimento com cada um dos agricultores, visto que não apenas nós sabemos das eficiências diante da agricultura, mas que também cada agricultor familiar ele tem sua contribuição significativa para o nosso projeto. Então, diante disso, fizemos uma construção de conhecimento que foi muito satisfatória. Bem, diante dos resultados obtidos, foi possível identificar que a colonização micorrízica das raízes das plantas de país das diferentes amostras do experimento foi eficiente para a comunidade Montuns. Ainda na comunidade Montuns, ela foi quem apresentou a maior contabilização do número de esporos e que inclusive foi no substrato da macaxeira, seguido do substrato da fava e por último o substrato do feijão. Em relação à colonização micorrízica, o maior percentual apresentou-se também para o substrato onde estava cultivado a macaxeira, e que esse apresentou um percentual de 90%, seguido de 80% para o substrato oriundo da fava e 40% para o substrato que foi oriundo do feijão. Na comunidade Montuns, os percentuais apresentados eles podem estar sendo explicados pelos fatores bióticos e abióticos em que se encontram essa área agrícola. Bom, esses fatores eles podem estar associados às dificuldades que vão permitir o desenvolvimento padrão, bem como a distribuição dos FMAs nativos daquele solo, bem como também as suas estratégias de sobrevivência. Também foi possível identificar e perceber que a maior percentual de colonização micorrízica, como também o maior número de esporos, foram encontrados no substrato que foi coletado da macaxeira. Ou seja, isso quer dizer que essa área de cultivo ela proporcionou maiores chances de desenvolvimento, de desempenho dos FMAs nativos daquela região, o que favoreceu a sua distribuição e proliferação. Dessa maneira, tal desempenho ele pode ter sido influenciado por alguns fatores, por exemplo, o manejo de solo que era utilizado naquela área de cultivo, a aplicação ou não de fertilizantes químicos, como também o uso de produtos fitossanitários. Vale ressaltar também a importância da planta hospedeira, ou seja, a planta hospedeira ela também tem uma certa influência nessa distribuição de fungos, de FMAs, porque ela é de papel fundamental. Ela vai propiciar ou não o desenvolvimento, a diversidade e a quantidade de FMAs ali presentes naquele solo. Bom, logo adiante, nós podemos perceber também que o substrato da macaxeira, na comunidade de Montuns, ele ofertou sim essas possibilidades de maior desenvolvimento dos FMAs nativos. Nesse caso, é importante ressaltar que, na comunidade de Montuns, não são utilizados fertilizantes químicos, também não são utilizados agrotóxicos. Outra coisa que também não é utilizada são práticas agrícolas de agregação ao solo, ou seja, por exemplo, na comunidade de Montuns, onde estava cultivado a macaxeira, não eram utilizadas práticas agrícolas como queimadas. De contrário, a comunidade Montuns, a comunidade de Palmeiras, diante das análises da multiplicação dos FMAs nativos nesses substratos que foram coletados, eles apresentaram pouquíssimos esporos, como a gente pode estar vendo aí na tabela.
E o que é que acontece? Essa dificuldade de esporulação e também de desenvolvimento desses FMAs nativos, elas podem ser atribuídas às práticas agrícolas que eram realizadas nas áreas de cultivo de palmeiras. Ou seja, além da utilização de adubos sintéticos que essa área agrícola de palmeiras fazia, também tinha a utilização de agrotóxico e bem como antigamente era uma área que fazia a utilização intensa do uso de monocultivo, inclusive das culturas da cana-de-açúcar e fumo, isso propiciou que dificultasse o desenvolvimento desses FMAs nativos e que também proporcionou a existência de organismos que não são vistos beneficamente, não são desejáveis ao solo, como, por exemplo, foram encontrados nematóides e ácaros nos solos que foram cultivados aí da comunidade de Palmeiras. Ou seja, as práticas agrícolas, inclusive uma delas, que são agressivas, que eram as queimadas, estavam sendo realizadas constantemente, além do monocultivo e as outras práticas de uso de adubo, uso de agrotóxico. Isso propiciou que a fauna que é benéfica ao solo, a biota do solo, ela fosse também degradada. Por fim, em virtude dessas práticas agrícolas que acabaram agredindo ali o solo da comunidade de Palmeiras e foram encontrados certos organismos que não são desejados, achamos melhor que fosse feita apenas a produção do inoculante com os fungos nativos, mas que este inoculante ele não fosse distribuído pelo fato dele não estar esterilizado. Então, para evitarmos algum tipo de contaminação em outros solos, fizemos apenas a produção desse inoculante com esses FMAs nativos. Então, foram realizadas visitas e apresentações dessa tecnologia para os agricultores das comunidades, onde houve a conversação e esses agricultores se apresentaram muito satisfeitos pelo fato de terem uma alternativa a esses adubos e fertilizantes químicos, uma vez que eles têm um alto custo de aquisição para os mesmos. Bem, podemos concluir que a avaliação do potencial do inóculo ela foi efetiva em virtude do solo da macaxeira. Diante disso, podemos concluir também que as ações antrópicas influenciaram no desenvolvimento dos FMAs nativos. Dessa forma, a produção do inoculante com o método on-farm ela foi eficiente. No entanto, para a distribuição desse inoculante, será necessário a produção em um ambiente estéril, a fim de evitar a proliferação de outros organismos além do inóculo encontrado no substrato avaliado. O reconhecimento da importância e da necessidade desses insumos pelos agricultores das comunidades de Montuns e Palmeiras foi fundamental. Eles entendem que certas práticas agrícolas, por exemplo, o uso de fertilizantes químicos, as queimadas, o uso de fitossanitários, são agressivos ao solo, como também ao meio ambiente e até mesmo a eles. Mas os mesmos explicaram que não tem outra alternativa a esses usos. Dessa forma, esses agricultores apresentaram-se satisfeitos e abertos a essa nova tecnologia, que destina-se a reduzir os custos com a produção a esses produtores e também a sustentabilidade do meio ambiente dos mesmos. Bom, por fim, de forma extra a esse projeto, estamos realizando testes do inoculante nas culturas que são bastante cultivadas aqui na região, como a cebolinha e o coentro, a fim de produzir um inoculante estéril de micro-organismos que tragam riscos às culturas que estão implantadas. Ou seja, esse inoculante ele vai trazer FMAs nativos das comunidades, então nós visamos essa produção, mas de um inoculante que ele seja estéril, que ele não traga nenhum tipo de malefício e que posteriormente poderemos fazer a distribuição. Finalizando, nós gostaríamos de deixar nossos agradecimentos aqui, primeiramente a Deus, também aos nossos orientadores, a professora doutora Aníbia Vicente e também o nosso co-orientador, o professor doutor Flávio Pereira, também ao professor doutor José de Paula, que nos atendeu em seu laboratório, a todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigada, e também a todas as instituições parceiras, ao PBEX, ao IPA, ao FRN e também ao Instituto Federal. Muito obrigada e até a próxima.